Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial, hoje à frente do quadro Investigação Criminal e na presença do delegado Dr. Caio Fernando Albuquerque, ele que é delegado da Polícia Civil de Cuiabá, está aqui em São Paulo e veio nos prestigiar e trazer mais informações sobre o caso que falaremos agora, que é o caso Alessandra Pollmann. Alessandra Pollmann, uma moça de 33 anos, desapareceu e foi morta em outubro de 2009 em Cuiabá, na capital mato-grossense. E esse é um caso bastante atípico, cheio de peculiaridades, porque o corpo da Alessandra nunca foi encontrado, mas mesmo assim, nessa história, nesse caso, nós temos uma condenação, a condenação de Josué Pires de Camargo, que era namorado de Alessandra e tinha uma relação extraconjugal com essa moça de 33 anos. Mesmo sendo um caso de 14 anos, a condenação do Josué aconteceu em março deste ano. Então, todos os detalhes o delegado, que esteja à frente das investigações, vai trazer aqui pra gente. E antes de começarmos, como de costume, vou fazer uma audiodescrição do que acontece aqui agora. Eu sou o Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial, tenho cabelo curto preto, pele branca, barba cerrada, estou vestindo uma camisa polo branca e preta, uma calça jeans preta, sapato social também preto. Estou sentado em uma cadeira marrom. Ao meu lado esquerdo, uma mesa de centro com 2 canecas. O nosso convidado, o Dr. Caio Fernando, está vestindo roupa social e por baixo dessa roupa social, uma camisa social na cor verde. Ele também tem cabelo curto na cor preta, pele morena, barba cerrada e também está sentado em uma cadeira bege. Atrás de nós, 2 mesinhas com 2 abajures e uma grande televisão que ficam passando as informações do caso que vamos falar agora, que é o caso Alessandra Pollmann. Agora sim, Dr. Caio, seja muito bem-vindo ao nosso canal, é um prazer te receber aqui. É muito bom quando a gente pode conversar com as pessoas presencialmente, né? Acho que o ambiente fica mais interessante, mais detalhado. E sempre que eu começo a conversar com uma pessoa ou com um convidado, eu peço para ela contextualizar o caso. Então, por favor, conte para a gente o que é o caso Alessandra Pollmann. Então, boa tarde, obrigado pela oportunidade. É um caso de homicídio qualificado ocorrido em Cuiabá no ano de 2009. Iniciou com um desaparecimento. Essa moça, ela morava em Cuiabá com a mãe, com filhas, e tinha um relacionamento amoroso com o investigado e o que foi condenado. E marcado por agressões, por ameaças e também que chegou até um cenário de 9 facadas, uma tentativa de homicídio. Hoje, se fosse uma tentativa de feminicídio, tá? Isso nesse mesmo ano. Então, no ano de 2009, a Alessandra Pollmann enfrentou tentativa de homicídio qualificado, relatos, facadas pelas costas. Na sequência, quadro de ameaça por ele, esganadura, e até que descamba para o desaparecimento dela. Então, a princípio, como eu sempre digo, o desaparecimento, quando envolve nessas situações, é uma ocorrência bem difícil, porque sempre talvez aquela expectativa, né, de que a pessoa volte. E a mãe noticiou, foi a DHPP, e noticiou o desaparecimento da filha, que desde o dia 31 de outubro de 2009, ela sabia que a filha tinha ido à oficina do amante, né, do namorado, e com quem ela tinha um relacionamento fixo, e sumiu. Nunca mais ela viu a filha, ela só tinha informação que ela tinha ido à oficina. E como que ela sabia que ela tinha ido à oficina? Porque o caso Usuel, ele foi até a casa da Alessandra com outro mecânico, buscou-a, porque ela queria para lavar a moto dela. Nisso ele retorna com ela à oficina, ela fica na oficina, ele leva a moto dela até um posto próximo e retorna para a oficina. Esses são os fatos. Depois disso, a Alessandra some. E aí a notícia do desaparecimento. E essa investigação ficou de 2009, a princípio como um desaparecimento de pessoa. Algumas diligências iniciais foram feitas, mas não se evoluiu tanto. Passou 10 anos. Logo quando entrei na DHPP, em 2019, final de janeiro de 2019, tinha esse caso. E verificamos que tinha algumas coisas para serem feitas, tudo, embora o comprometimento pelo tempo, né? Enfim, vamos ouvindo. E é o fato, uma pessoa
que tinha um histórico de violência doméstica com indicativo de tentativa contra a vida, que a última vez que ela esteve foi exatamente na oficina do seu convivente e aquele que teria tentado contra a sua vida. O fato era esse. Então, obviamente, ele era o principal suspeito. Tá? E ele foi ouvido, negou, falou que o álibi dele era. Ela saiu da oficina, tivemos uma pequena discussão e ela saiu da oficina. Só que daí ele aponta um álibi que perdurou por algum tempo. Ele fala que tiveram uma discussão e ali tinha alguns funcionários que estavam ali no sábado à tarde para receber a diária, o valor da semana, e que um desses funcionários, até um senhor, teria sido a última pessoa com quem a Alessandra tinha estado ao lado. Então, ele tira um pouco o comprometimento dele e repassa para esse funcionário, dizendo, ó, se o problema então vai ser desse funcionário, que foi quem esteve com a Alessandra nos últimos minutos. E aí ele fala, ó, ela estava num ponto de ônibus, enfim, essa versão dele. E ficou essa investigação, aí fomos ouvindo as pessoas todas. Obviamente, localizamos esse funcionário. Houve, de certa forma, uma dificuldade para a gente achar esses funcionários. Eram pessoas que trabalhavam na oficina. Perguntávamos para ele, para o então acusado ao tempo, perguntávamos para a sua convivente mesmo ao tempo, cadê os funcionários, onde estão, para a gente ouvir. E a gente percebeu uma falta de interesse deles em apontar o endereço onde estão esses funcionários. Basicamente era o seguinte, não sei para onde foi esses funcionários. Quantos eram, delegado? 4 funcionários. A curiosidade é o seguinte, não eram aqueles freelance, pessoas que vão ali e depois não estão mais no local. Uhum. Eram pessoas que trabalhavam todo dia. E aí, dali a pouco, você vai e pergunta, cadê os funcionários? Ah, não sei. Conseguimos localizar os funcionários. Localizamos um primeiro, que foi aquele que foi com o Usuel até a casa da Alessandra buscar a moto. E a versão dele, assim, não, fui lá e voltei com ele. E quando eu estava na oficina, estavam outros funcionários. Ponto. Localizamos esse segundo funcionário, que foi o que o acusado falou que seria a última pessoa com quem a Alessandra havia estado. Uhum. E são pessoas já de idade um pouco avançada, esses funcionários. E o que aconteceu? O funcionário é ouvido, conseguimos localizar o funcionário, com todo o trabalho ali. Primeira situação, os funcionários alegam, não sei por que o Ozuel e a sua convivente não estavam apontando o nosso endereço, porque nós vínhamos aqui na oficina, tinha um bar próximo, frequentávamos esse bar, então eles mesmos falaram, não sei por que não apontaram o nosso endereço. Então fortaleceu a ideia de que não queriam que esses funcionários fossem ouvidos, de forma alguma. Pois bem, ouvimos esse senhor com quem a Alessandra havia estado, segundo a tese do então acusado, hoje condenado. Ele disse o quê? Que confirmou que, aí está o problema, que ele havia estado com a Alessandra nos últimos momentos dela, caminhando sentido a um ponto de ônibus, e lá ele deixou ela no ponto de ônibus e ela tomou o seu rumo e ele tomou o dele. Então, acabou atraindo para si, de fato, um certo comprometimento, tá? Corroborando o álibi do acusado, né, do Usuel, de que esse funcionário seria a última pessoa que teria estado com a Alessandra. E a investigação seguiu. Ouvimos o outro funcionário também, ele tinha uma espécie de gerente ali, que meio que tomava conta também da oficina. A oficina era do Josué? Zuel. A oficina chamava Zuel Car. Tá, propriedade dele. O Josué tinha o apelido de Zuel, né? Isso. Então era dele a oficina Era mesmo? Era dele. Ele tinha um funcionário que tinha uma função de gerência e tinha os outros funcionários normais. Esse funcionário que ficava na função de gerente ali também disse o seguinte, ele foi até que faltou, até de uma forma mais escancarada com a verdade. Ele chegou a dizer que, por exemplo, o Zuel não tinha nenhum relacionamento, ele desconhecia o relacionamento do Zuel com a convivente mesmo dele.
A convivente, quando você diz, é a esposa do A Josué. esposa. É bom a gente frisar que o Josué, o Zuel, ele tinha uma esposa e tinha um relacionamento extraconjugal com a Alessandra, que é o caso que nós estamos tratando aqui. Isso. Então, começamos também a perceber o intuito desse funcionário específico, inclusive ele chegou até a ser indiciado, em afastar essa convivente do cenário da oficina. Então, ele era ouvido e falava, não, o Zuel não convivia com essa senhora, tá? Com essa convivente. E espantou, porque era uma retórica de todos falavam, não, ele convive com ela, era um relacionamento que todo mundo sabia. E como que o gerente não sabe? Exatamente. Então, estão escondendo alguma coisa. E outras mentiras, assim. E foi, assim, ficou numa situação que a acusação maior ficou para esse funcionário do ponto de ônibus, que seria aquele que, enfim, ele que ficou com a Alessandra, que esteve com a Alessandra pelos últimos minutos. E entramos com ferramentas de inteligência, tudo para trazer provas técnicas, foram ouvidos. E um dado curioso nessa investigação, onde não tínhamos confissão, não tínhamos corpo. Em nenhum momento o Josué fala nada. Não há confissão, não há corpo, não há vestígios na oficina. Então, bastante complexa, assim, por essa falta de materialidade direta, como a gente chama. E com as ferramentas de inteligência, conseguimos, no curso da investigação, houve cumprimento de prisão, que daí foi representado pela prisão temporária dele, e houve uma movimentação no curso da investigação. Foi até curioso que era uma situação assim, a gente fazia as intimações e, segundo os relatórios, ele orientava, enquanto a testemunha estava na delegacia para ser ouvida, ele fala isso para o delegado. Olha no olho. Que no caso era você. Isso. Não treme. Hoje não vamos pegar a cópia integral do inquérito. Hoje vamos pegar só o depoimento, para o delegado não despertar um alarde. Ou seja, ele articulou ali uma situação. Sim. Só que, de outro lado, toda essa movimentação dele, a gente já estava com ferramentas de maneira a que isso fosse prova. Doutor, eu sei que era 2019, 2009, faz bastante tempo. Não tinha nenhuma câmera de segurança nos arredores ou dentro da oficina? Não. Como eu te disse, tínhamos a informação incontroversa pelo Josué que a Alessandra esteve na oficina. Fato. E que ela saiu na companhia desse funcionário. Ela ter estado na oficina, isso é óbvio, ela esteve lá mesmo. Esteve lá. Tá. Aí seguiu as investigações e esses funcionários que faltaram com a verdade, esse que falou que colocou-se junto com a Alessandra nesses últimos passos dela fora da oficina, por conta disso e outros elementos. O outro que foi com o Josué pegar a moto e um outro também, por mentiras, acabaram tendo as prisões temporárias também decretadas. Doutor, esse rapaz que o Josué disse que ficou os últimos instantes ali junto com a Alessandra, o que ele falou? Ele chegou a falar que ele viu a Alessandra indo embora? O que ele falou? Então, o que acontece? Representamos pela prisão temporária dele, representou dos 3 funcionários, 4 funcionários foram presos. Tá? O que era o gerente, porque tinha indicativos mesmo do envolvimento dele, e outros 3, principalmente por divergências em depoimentos. Foram presos, foram interrogados, alguns mantiveram em silêncio, outros reiteraram as versões anteriores e foram encaminhados para o estabelecimento prisional. O que acontece? Como eu sempre falo, a prisão temporária também é uma prisão do investigado. No homicídio, 30 dias, por mais 30, tem total direito. Via advogado, pediram para ser reoitivados, reinterrogados, melhor dizendo. Os 3, tá? Não o gerente, os outros 3. E aí veio a curiosidade. Eles já constituíram outros advogados e aí disseram, este que você perguntou, que é o que, segundo ele, havia estado com a Alessandra nos últimos passos, que ele não esteve na oficina. Ele não esteve na oficina no sábado e que foi o Josué que mandou ele dar essa versão. Então, daí você vê, a pessoa
criou uma história para uma testemunha a ponto de acabar acarretando uma responsabilização criminal dessa envergadura. E eu te pergunto, você acha que esse rapaz, por exemplo, que ele mandou falar, enfim, criou esse álibi, você acha que esse rapaz de fato seguiu as regras do Josué porque tinha medo de perder o emprego? Exatamente, você foi no ponto. Uma das justificativas dele, ele fala, tinha medo de perder o emprego ali também. Um rapaz mais velho, né? E tá no depoimento, segundo Josué, você é de idade, não vai dar nada para você. E ele acreditou nisso, a história é assim, pode contar essa versão que não vai dar nada para você e você é de idade. E a pessoa também precisava do emprego e acreditou nisso. Tá? E isso acabou rendendo um tempo de prisão cautelar. Então, via advogado, eles corrigiram essa versão, tanto ele quanto o que estava que foi com a Alessandra, também disse uma outra história que foi, de certa forma, mais fidedigna, tá? Ele dizendo o seguinte, o outro que foi buscar a moto, saí de lá, ela estava lá. Ou seja, ela estava lá no apartamento dela, na casa dela? Não, lá na oficina. Ah, na oficina. Na oficina. Certo. Então, aí ele disse, o outro funcionário, eu sempre trabalhei no bar ao lado, não sei por que o Josué e a sua convivente não apontavam o meu endereço, eu sempre estava lá. E aí aparece outro detalhe, quando começou a sair as intimações para ele ser ouvido, foi até um fato curioso, o Josué, salvo engano, ele é preso dia 25/7/2019. Quando foi dia 26, no dia seguinte, a convivente do Josué manda mensagem para a dona do bar, ao lado da oficina, tem a oficina dos fatos, sim, sim, e tem um bar ao lado. Essa testemunha, que por um tempo foi como investigado, ele trabalhava ali. E aí a convivente manda uma mensagem no WhatsApp dizendo, o fulano, no caso, vai ser ouvido, o funcionário vai ser ouvido, fala para ele me avisar que eu vou mandar um advogado e já vou mandar cópia de um depoimento para ele como se fosse fazer um copia e cola. Ou seja, já ir para a delegacia sabendo o que... vai responder. Exatamente. Isso não é depoimento que a gente produziu. Isso é dado de telefone, celular. Houve uma testemunha que foi ouvida, autorizou acesso aos dados e lá estava a mensagem da convivente do Josué. É bem clara a mensagem. Se o funcionário tal receber a intimação, fala para ele me ligar, que eu vou providenciar um advogado e para pegar a cópia do depoimento para ele contar exatamente o que está no depoimento. Doutor, você me trazendo essa informação, você acredita que a esposa do Josué sabia da morte da Alessandra? Sim, sim. Ao final da conclusão do inquérito policial, a Polícia Civil, a DHPP, o inquérito que eu presidi, não tivemos dúvida dos indícios suficientes de autoria, que é o que precisa para indiciar no tocante a ela. Estava bem firme, porque, alguns detalhes, essa condição dela ser convivente, o que era público e notório a todos, para dentro do processo não poderia aparecer. Ela não poderia aparecer como sendo convivente do principal autor dos fatos. E era esposa mesmo? Sim, todos os funcionários sabiam, todas as pessoas sabiam, tá? Era incontroverso isso. Era uma família. Isso, era uma família. Só que ela não poderia aparecer nesse cenário como convivente dele, tá? E o que percebemos também? Ela fez tudo o que pôde, tá? No intuito até de tentar, tá? Inclusive utilizando meios ardilosos para tentar descobrir o que a investigação estava chegando. Tentando, porque tem a parte sigilosa, claro. E ela estava tentando ficar atualizada. Eu sempre falo, ela fez o que pôde, mas uma investigação técnica, respeitosa, ela não conseguiu saber os passos que a gente estava tomando. Doutor, parece um pouco estranho, mas você acredita que essa esposa do Josué sabia que ele tinha um relacionamento extraconjugal com a Alessandra? Sabia também. Isso é incontroverso pelas pessoas ao redor dela. Por exemplo, a vizinha do bar, é uma oficina e um bar parede e meia, como até consegui ler no relatório.
A dona do bar, que estava do lado, falou, não, todo mundo sabe que o Josué tinha um caso com a Alessandra. Nossa. Ela usa a expressão, ele não escondia de ninguém essa menina, essa moça. Então, só que para a convivente dele, que foi investigada, ela alegava desconhecimento disso, tá? Então, de certa forma, ela não queria estar nesse meio ali da oficina. Essa esposa dele, essa convivente, já chegou a ser agredida? Já chegou a abrir algum boletim de ocorrência contra o Josué? Há alguma história que envolve eles dois? Tirando um pouquinho a Alessandra dessa história. A convivente? Não. Ameaçada, nada disso. Não. Aliás, ela passa uma versão de que era só como fosse uma amiga, uma colega de trabalho. Fala que tiveram um relacionamento um pouco por alguns anos, mas depois não estavam mais juntos. Mas no curso de investigações, a preocupação dela para com o Josué era visível. Quando ele foi preso, ficou claro a preocupação dela em fazer de tudo para tentar tanto conseguir demover a ordem de prisão e principalmente em ter acesso indevido às investigações. Ela desaparece em outubro, né? A mãe dela cita o desaparecimento da HPP alguns dias depois, porque ela estava conseguindo falar. Como que foi essa história, doutor? Ela desaparece 31 de outubro de 2009, numa tarde de sábado. A mãe dela já registra o desaparecimento no mesmo dia? Não, a mãe registra dia 5 do mês seguinte. Por quê? Como ela tinha um relacionamento com ele, a mãe ficou esperando, às vezes foi para algum lugar, então a mãe deu um tempo mesmo. Então o boletim de ocorrência é uns dias depois. E aí a mãe liga para ele perguntando, cadê a Alessandra? E a versão dele é o seguinte, ela saiu daqui, pediu R$ 50 para pegar um táxi, algo do tipo, e eu não sei para onde ela foi. Então vamos lá, essa informação é muito importante para eu conseguir juntar um ponto aqui que está desconexo na minha cabeça. O Josué e esse rapaz da oficina, eles vão até a casa da Alessandra para buscar moto. Depois a Alessandra vai de táxi até a oficina, é isso? Não. Josué vai com esse funcionário, Josué com uma moto e o funcionário. Os dois vão à casa da Alessandra. Buscar a moto dela para ir para a oficina. Com isso, o funcionário volta na moto do Josué. Ambos para a oficina. Ok? Então, por isso os funcionários falam, viram a Alessandra na oficina. Ah, então peraí. Então, na verdade, o Josué e o rapaz vão até a casa dela, mas ela vai dirigindo a moto dela, pilotando a moto dela até a oficina, é isso? Não, o Josué vem na moto dela, com ela. Ah, agora eu entendi. E o funcionário vai na moto do Josué. Agora eu entendi. Então, assim, por isso que ela chega, não é só o Josué que fala que a Alessandra estava na oficina. Tinha funcionários ali. O próprio que foi com ele buscá-la. Não, eu fico me perguntando, por que ela não foi sozinha de moto até a oficina? Pilotando a moto dela mesma? Ela pediu para ele ir lá. Porque ela estava, de certa forma, junto com ele. Embora esses antecedentes aí, até contra a vida dela, mas ela teria dado uma outra chance para ele. O processo estava em curso da tentativa, mas ela teria dado uma outra chance. E ela pediu para ele ir lá, ele foi e trouxe para até a oficina. E segundo ele, houve uma discussão ali, tá? E a Alessandra some. Doutor, eu quero trazer essa informação que, para mim, é o cerne aqui de um problema muito grave, que é esse homicídio tentado contra a Alessandra. Sei. Quando isso aconteceu, como aconteceu? Conta um pouquinho desse cenário para a gente, por favor. Então, quando no inquérito do desaparecimento tinha informação da tentativa. Foi uma ação penal que tramitou na vara de violência doméstica e lá, em janeiro de 2009, tá? Eles estavam em algum lugar, algum bar, algo do tipo, e teve um desentendimento e ele golpeia com 9 golpes, ele ataca ela com 9 golpes de faca. E ela relata, porque ela foi ouvida na delegacia, ela foi ouvida perante a juíza da violência doméstica, e ela fala, perfurou meu pulmão, quase que eu morri. Tá? Então ela teve oportunidade de contar tanto para a polícia quanto para a juíza e perante o Ministério Público a tentativa de homicídio que ela sofreu. Ela teve oportunidade também, porque quando foi em março de 2009, ele volta a ameaçá-la. Mas ele foi solto, é isso? Foi solto, tá? Aí volta a ameaçá-la. Tá? É decretada a preventiva dele.
uma nova prisão. Isso por conta do homicídio tentado. Isso. E por conta da reiteração dele. Teve o homicídio tentado. Ele volta a conversar com ela, ameaçar. Isso. Aí ele volta a ter contato com ela. Faz as ameaças. Obviamente, é decretada a preventiva. A pessoa não cumpriu aquilo que Sim, foi imposto foi pela determinado. justiça. Tem medidas protetivas. Não bastasse isso, aí ele fica numa condição de foragido. Só que mesmo foragido, ele voltava a ligar para ela. E o que ela relata que ele falava? Não, vamos voltar, mas desiste do processo. Porque ele deixava bem claro o medo que ele tinha do resultado nesse processo, que seria uma certa condenação. Tanto porque uma vítima viva ali, e as testemunhas foi na frente de pessoas, então a tentativa também foi incontroverso ali. E ele aceitou essa proposta dela de retornar ao relacionamento, ou de ficarem juntos de novo? Sim, mas a contraprestação seria ela retirar a queixa como se pudesse, né? Mas é a expressão que ele usa, né? Para retirar a queixa. E aí o que acontece? Quando foi dia 2 de outubro, tem uma audiência na vara da violência doméstica, que ela diz para a juíza que, além de tudo, no dia anterior, ele havia esganado, asfixiado. 12 de outubro? 2 de outubro. De 2009. 2009, tá? Obviamente, como aí ela conta isso, mas aí remarcaram uma outra audiência para ouvir outras testemunhas, familiares e o interrogatório dele, para o dia 16 de novembro de 2009. Essa audiência aconteceu, mas a Alessandra Pulman não pôde estar presente, porque ela sumiu. Ou seja, ela some 2 semanas antes 17 dias antes. Dessa audiência. Ou seja, a gente pode ter aqui uma queima de arquivo? Eu digo que houve uma queima de arquivo, até porque foi reconhecido pelo Conselho de Sentença, né, a qualificadora do homicídio do parágrafo 2º, inciso 5º, que é para assegurar a impunidade de um fato anterior. Isso foi reconhecido pelos jurados, tá? Então ele foi condenado por um homicídio qualificado para assegurar a impunidade de um fato anterior. Então houve uma queima de arquivo. Mas espera aí, doutor, me tira uma dúvida. Essa audiência do dia 16 de novembro, ela acontece? Ela acontece, porque ela acontece para ouvir outras pessoas. E mais, a Alessandra Pulman não vai porque já tinha sido vítima de homicídio. Sim. Josué também não vai nessa audiência. Josué, depois do desaparecimento da Alessandra Pulman, ele passa 1 semana ou mais fora da oficina. Josué não vai buscar a moto que havia deixado no posto. Josué não vai na audiência, que seria o interrogatório dele, da tentativa de homicídio. E há notícias de onde ele foi parar, o paradeiro, o que ele fez? Ficou foragido. Já ficou em local incerto, não sabido. Depois ele volta, né? Mas ele ficou foragido todo esse tempo, esses 14 anos? Não, até 2019, né? Não. 10 anos? No calor dos fatos, ele desapareceu, saiu do cenário, né? Certo. Como diz, saiu de cena. E aí, como esperou, como se fala, abaixar um pouco a poeira, né? E voltou. E como pegou aquele álibi que a gente mais uma vez demonstrou que, embora sem corpo, há crime, né? Mas ele acreditava que sem corpo não teria crime. Então ele pegou essa carta, né, coloca debaixo do braço e volta a trabalhar normalmente e com o argumento de que não. Ela veio aqui, a gente teve uma discussão, ela saiu, incrimina o funcionário, colocando o funcionário como a última pessoa que havia estado com a Alessandra e segue a vida. Mas, doutor, me tira uma dúvida. Nessa época que acontece o homicídio, na verdade o desaparecimento da Alessandra, ele já não era considerado foragido da justiça por conta do homicídio tentado? Sim, por conta do homicídio houve o cumprimento. Nesse interregno, antes do desaparecimento, há um cumprimento do mandado, assim, e não há informação de que esse mandado de prisão preventiva pela tentativa estava em aberto. Ah, tá, porque você entendeu o que eu quis dizer, né? Isso. Eu quis dizer o seguinte, você como delegado, à frente das investigações, com o seu time de investigadores, quando você vai autuá-lo ali ou conversar com esse homem que já é foragido da justiça, ele já não deveria ter sido preso por conta do homicídio tentado? Não. Boa pergunta. Quando
a gente retoma as investigações e bem antes ele não tinha mandado em aberto. Tanto é que, respondendo precisamente a sua pergunta, ele é a primeira pessoa ouvida no desaparecimento, praticamente a primeira, e não tinha mandado mais aberto. Então ele foi ouvido, foi liberado normalmente, embora os indicativos contra ele ali, aquele mandado anterior já havia dado cumprimento, tá? E aí seguiu essa investigação, né? Ela ficou, assim, de certa forma, teve 2009, teve esses 10 anos ali que ela ficou no aguardo de informações, né? Mas mesmo aí passados 10 anos, né, retoma em 2019 e conseguimos, né, demonstrar, tanto na primeira fase, né, que a gente fala do sumário da culpa para o juiz a nível de pronunciar, e também demonstrar aos jurados que houve um homicídio, tá? Embora essa moça, né, jovem, né, ela não temos conseguido localizar o corpo dela, é mais um caso aí que a justiça brasileira põe uma pá de cal no assunto a demonstrar que, independentemente, havendo ou não corpo, sem corpo, há possibilidade de ter condenação, há possibilidade de demonstrar um homicídio e de trazer uma mínima sensação de justiça para a família, né? Certo. Doutor, a gente está falando muito de 2009, 2019, então só concluindo, esse desaparecimento acontece no final de outubro de 2009. O que acontece logo após, os primeiros dias após o desaparecimento? Ele não comparece a essa sessão de audiência do dia 16 de novembro, certo? Isso. Ele não comparece. E nos anos seguintes, 2010, 11, 12, o que acontece nesses anos? Com relação à tentativa de homicídio, ela segue, tá? O processo segue, a revelia dele. E ele foragido? Foragido. Então. Depois teve uma sentença condenatória, tudo. Tanto é que quando conseguimos efetivar a prisão dele, já tinha um mandado de prisão de condenação pela tentativa de homicídio, tá? Então, quer dizer, ele ficou numa condição de foragido ali, tá? Local incerto não sabido, como se fala. Mas esse local incerto e não sabido, de alguma forma, elimina o mandado de prisão? Não. O que acontece? Ele ficou numa condição de não localizado no processo da tentativa de homicídio. Exato. Tá? Certo. Houve uma condenação, aí rendeu um mandado no final. Essa condenação aconteceu quando? Eu não me recordo a data certa da condenação, mas quando restartada a investigação pelo homicídio, já tinha esse mandado em aberto. Mas isso a gente está dizendo em 2019. Sim. Né? Tá? Essa condenação por conta do homicídio tentado, das 9 facadas que ele aplica na Alessandra, ele responde em liberdade, porque até então ele estava foragido, certo? Sim. Não localizado, ele fica. Ele é condenado, certo, mas em nenhum momento ele é preso. Não. E assim, de certa forma, o processo teve comprometimento, porque a principal testemunha, que ela novamente ia ser reoitivada naquela audiência do dia 16, ela ia ser reoitivada novamente, tá? Mas ela não estava mais presente. Aí quando for em júri, o júri que teve, ela ia ser ouvida. Então houve um comprometimento probatório por conta da morte dela, mas mesmo assim houve essa condenação, né? Doutor, quando você toma frente dessas investigações, em 2019, quando que o Josué é preso? Quando que vocês encontram ele e de fato conseguem o prender, depois transformar essa prisão em prisão preventiva? Ele é preso, como eu disse, dia 25 de julho de 2019. Tivemos aí de fevereiro a dia 25 de julho, que a investigação foi restartada, foi reiniciada e conseguimos efetivar a prisão dele. Foi a primeira. Depois houve as outras prisões. A convivente foi presa. As outras prisões... Não, ele foi preso só essa vez e continuou e tal até hoje. Ele continuou, só que assim, prendemos ele, a primeira temporária foi dele. Certo. A investigação continuou. No segundo decreto de temporárias, já vem um bojo de outras pessoas, que aí entra os funcionários, aí entra a convivente, aí entra um bacharel em direito,
Olha tá? só. Aí entra testemunhas que incorreram em falso testemunho, aí entra um leque de pessoas. Então a gente tinha um preso temporariamente. Quando foi para efetivar, para cumprir os novos 30 dias dele, outras pessoas tiveram as temporárias cumpridas. Então, Certo. vale dizer, no segundo período de prisões, várias pessoas estavam presas temporariamente. Tá? No final das investigações, como parte dessas pessoas contaram versões fidedignas aí, a Polícia Civil manifestou pela desnecessidade de algumas prisões, elas foram liberadas. Quem foi, no final, que foi denunciado e mantidas prisões preventivas? Do Josué, da convivente e do principal funcionário. Ah, a convivente, que é a esposa dele e o funcionário também foram Foram denunciados? denunciados. Nossa. Então, ao final das investigações, vingou como denunciados, né? O Josué, a convivente e o principal funcionário, que é como o braço direito dele. Os 3 foram pronunciados? Não, não. Aí segue, quando é na pronúncia, só ele é pronunciado. Se entendeu que não havia indícios suficientes de autoria para os demais. E, como eu disse, outras pessoas ali incorreram em crimes acessórios. Aí, favorecimento pessoal, tá? Fraude processual, coação no curso do processo, tá? Então, tem essas pessoas, falso testemunho. Então, essas pessoas tiveram esses comprometimentos por esses crimes acessórios aí. Certo. Nossa, que esse crime tem bastante informação, né? Tem. E ainda mais por ser uma violência, que ela é uma violência crescente, né? Então, Isso. começa com uma ameaça, depois torna-se um homicídio tentado e aí sim um homicídio. Doutor, existe alguma esperança de encontrar restos mortais da Alessandra? Olha, a esperança, como a gente fala, é a última que morre, né? A mãe, uma senhora que eu, quando estava na investigação, essa senhora peregrinava nas escadarias da DHPP lá, tá? E eu digo porque tem as escadas para a gente chegar até a delegacia. E sempre pedindo, né? E pede pelo corpo, né? Não pede nem tanto pela investigação. Parece que nunca tem um ponto final, aquele né? pedido, eu sempre digo, é o pedido mínimo, né? Que eu acho que todos têm que atender, de velar o que sobrou da filha, de enterrar, só enterrar o que sobrou, né? E ela, até hoje, ela vê a condenação, obviamente, né? Mas acho que para ela, obviamente, ainda falta muito, né? Falta uma resposta, né? Porque Nossa. precisa saber onde está a filha, né, para ter um desfecho, né, desse caso. Mas assim, não temos dúvida de que é mais um homicídio sem corpo, homicídio qualificado, tá? O corpo provavelmente foi ocultado ou sabe-se lá o que antes foi feito com esse corpo, né? Então, mas é mais um caso aí que eu digo para ficar marcado nessa, como eu sempre disse, às vezes essa falácia de quando não há corpo, não há homicídio, né? Ele era muito mais velho que ela, doutor? É uma diferença significativa. Creio que mais de 10 anos, por aí. Certo, se ela tinha 33, já estava ali já na casa dos 50, você acredita? Talvez menos, mas é uma idade bem Tá. significativa a diferença. Quando você conversa com ele e o questiona, como que ele age? Há uma frieza, há um sadismo, ele confessa algumas coisas, outras não. Como que é esse depoimento, doutor? Sim, cinismo. Você conversa com a pessoa, às vezes dá risada. Ah, não tem nada a ver com isso. Ela saiu da oficina, eu não sei onde foi. Mas como? Não sei onde foi. Deixei a moto no posto. Ela veio para cá, tivemos uma discussãozinha. Ela saiu na companhia com um funcionário. Eu não sei para onde foi. Não me ligou mais. Então, é isso. Só que assim, até completando a sua pergunta, quando ele se deparou com o que tínhamos de provas, em alguns momentos ele estava disposto a responder as perguntas no interrogatório. Mas no momento em que ele enfrenta a parte de provas mais robusta, ele fica em silêncio. Tanto ele é o mesmo comportamento, quanto a convivente.
No momento você vai dialogando, você vai vendo que a pessoa acha que a polícia está blefando, né? Ah, não tem prova. Aí, na presença de advogado, tudo, você vai mostrando as provas que tem, vai evoluindo o interrogatório. Até porque o interrogatório é um ato de autodefesa também para a pessoa. Sim. Então, enquanto você vai debruçando naquilo que testemunha está falando, vai rebatendo, tanto ele quanto a convivente. Mas no momento em que eles se deparam com provas técnicas, com provas mesmo, tá? Eles se mantêm em silêncio. Doutor, na sua opinião, o que você acha que aconteceu? Você acha que a Alessandra foi morta na oficina? Se sim, como ela foi morta? Você deduzindo aqui um cenário, né? O que você acha que aconteceu? Como você acha que essa garota foi morta? A Alessandra foi morta na oficina. Ela, no mínimo, ela foi imobilizada e retirada dali, tá? Mas ela não sai, como se fala, ela não sai para passear da oficina. Esse ponto de ônibus nunca existiu? Não, não existe ponto de ônibus. Por que não existe ponto de ônibus? Porque a pessoa o álibi que é colocado para justificar a saída para ir até o ponto de ônibus, esse álibi rendeu a prisão. O álibi que ele colocou rendeu a prisão para um senhor com mais de 60 anos. Então não existe saída de Alessandra, respondendo a sua pergunta, não existe saída de Alessandra tranquilamente da oficina para pegar um táxi e ir para outro lugar espontaneamente. Ela não sai da oficina. Então, forte possibilidade dela ter sido morta ali ou contida ali e levada para o local que não foi descoberto até hoje, e lá, morta e o cadáver ocultado. E, como se diz, como não tivemos o corpo, não teve como demonstrar uma crueldade, mas tratando desse segmento criminoso envolvendo violência contra a mulher, não se descarta também, né, a alta agressão física contra ela, com requinte de crueldade. Josué está preso. Josué está preso. Josué foi condenado esse ano ainda pelo júri popular de Cuiabá, uma pena de, salvo engano, 22 anos, tá? Preso desde o dia 25 de julho de 2019. Desde lá não foi solto. Não foi solto, tá? Creio que deve ter recorrido da sentença, mas acreditamos que, pelo que se produziu no curso do inquérito, e digo de provas com contraditório mesmo, tá? De provas técnicas, com decisão judicial avalizando, acreditamos que a decisão do júri não há de ser reformada, tá? Ficou bem demonstrado, até pelas essas provas técnicas, os próprios funcionários, as próprias pessoas que estavam tentando retirar esse envolvimento dele, acabaram deixando acabaram esclarecendo que ele matou a Alessandra. Um dos funcionários mesmo, esse principal, esse aí que funcionava como espécie de gerente, tem elementos de prova que, com forte indicativo, ele está a dizer que quem matou foi o Josué. E não descarta da convivente ter uma participação. Mas em nenhum momento algum desses funcionários fala com clareza de que houve lá dentro da oficina um homicídio, um assassinato? Não há. Então, o que há é a versão dele que houve uma discussãozinha. Essa moto dela foi encontrada? Foi pela polícia. Ela estava na oficina? Não, a moto estava no posto, ele não foi buscar a moto. Ah, estava no posto onde era para ser feita a lavagem da moto, né? Não foi. Esse funcionário do posto foi ouvido e causou até estranheza nele. Deixa a moto para lavar, uma moto, era só para tirar uma graxa da corrente. Sim. Então voltava no mesmo sábado. Não, uma lavagem de moto, uma ducha demora 15, 20 minutos. Então não voltou lá, a polícia que foi lá e pegou a moto. Doutor Caio, mais algum detalhe sobre esse caso? Algo que não pontuamos aqui na nossa entrevista? Então, em 2019, era um dos casos mais complexos que tinha lá na DHPP, eu sempre digo, caso sem corpo é bem complicado, a investigação ela demanda uma força muito grande, mas foi esclarecido, tá? E acreditamos que a sentença do júri popular há de prevalecer, e basicamente foi isso.
vários tipos de prova. Tentamos muito localizar essa moça, tá? Para dar um mínimo de resposta para a mãe, né? Mas, infelizmente, até hoje não. Mas, talvez, né, alguém pode denunciar alguma coisa e que a polícia pode, encontrando o corpo, dar o esclarecimento cabal do caso. A Alessandra é mãe de família? Sim, tinha 2 filhas, tá? E foram ouvidas, tudo, né? E hoje, né, como se diz, são as vítimas indiretas, né, do feminicídio, né? Ao tempo não era feminicídio, né, não tinha essa qualificadora específica, sim, mas assim, são essas 2, hoje são adolescentes, né, talvez já adultas, que têm essa cicatriz para a vida toda, né? De ter uma mãe que saiu de casa para ir ao encontro do amante e nunca mais voltou. Dr. Caio, muito obrigado pela sua entrevista, foi muito bom conversar contigo. Nosso canal aqui está à disposição, foi um prazer te receber aqui. Muito obrigado. Gente, hoje conversei com o delegado de Polícia Civil de Cuiabá, Dr. Caio Fernando Albuquerque, que trouxe mais detalhes sobre o caso Alessandra Pullman. A Alessandra é uma jovem de 33 anos que desapareceu no final de outubro de 2009 em Cuiabá. O seu corpo nunca foi encontrado, mas mesmo sem o corpo, nós temos um condenado, que é Josué Pires de Camargo. Esse rapaz já tinha esfaqueado a Alessandra em janeiro de 2009, 9 vezes, pelas costas dessa moça. Ele foi, inclusive, condenado por homicídio tentado, se tornou o principal suspeito do homicídio contra a Alessandra e, justamente por isso, foi condenado em março desse ano a 22 anos de prisão. Em 2009, nós não tínhamos o agravante de feminicídio, mas hoje esse caso poderia sim ser tratado como um feminicídio e não como um homicídio. A Alessandra deixa 2 filhas. Muito obrigado pela participação de todos. As nossas redes sociais estão à disposição, assim como o nosso e-mail op@medialand.com.br. Eu fico por aqui e vejo vocês na próxima semana com mais uma investigação criminal. Um abraço. Tchau, tchau.